Graça e paz do Senhor, amém? Maravilhoso estar aqui nessa manhã, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Um pouquinho mais baixo. Obrigado. Hoje é um dia especial, né? Como tantos outros, mas é muito especial. É o Dia das Mães, então desde já deixar para vocês aí, mães, parabéns, Deus abençoe vocês muitíssimo. Vocês são muito especiais para todos nós, amém? Esse dom, essa missão maravilhosa de Deus na vida de vocês é incomparável. Mas, antes mesmo a gente entrar na ministração aqui dessa manhã, obrigado, meu irmão. Eu quero estar lembrando a vocês, fazendo um convite, na verdade. Primeiro, aos homens, né? Nós temos esse tempo aí retomado os nossos encontros de homens, nossos cultos de homens. Eu gostaria de estar novamente chamando vocês, os homens aí, estarem conosco nesse tempo. A gente sabe que é sempre uma correria, sempre uma luta, né? Mas a gente precisa caminhar, a gente precisa avançar, e a gente precisa retomar. Eu estava aqui na sexta-feira com alguns homens reunidos, e explicando para eles qual o formato e qual é o propósito nesse tempo. E o propósito é um só, querido: criar unidade, comunhão entre os homens. A gente sabe a dificuldade que é fazer o homem se abrir, criar afinidade. Mas quando cria afinidade também ninguém quebra. Mas é uma dificuldade. E nós estávamos falando na sexta-feira exatamente sobre esse ponto. E a gente não pode esperar que a unidade e a comunhão em todo o corpo, mas especificamente falando com os homens, seja criado nesse ambiente. Um ambiente de culto, uma quinta-feira, um domingo, 2 cultos no domingo. Porque na verdade esses momentos são um reflexo da comunhão que a gente já traz. Então a comunhão, ela é criada na convivência. Esses encontros é para criar afinidade, para formar comunhão, criar comunhão em nossos corações, até o ponto de nós homens sentirmos falta de estar com os outros, sentir falta de estar caminhando junto com outro irmão, até o ponto de quando a gente tiver uma dificuldade, a gente não pensa só em ligar para o pastor Alexandre, ou para qualquer outro pastor. A gente pensa: eu posso ligar para qualquer homem dessa minha lista aqui de irmãos em Cristo, porque eu tenho certeza que ele terá uma palavra, uma direção de Deus para a minha vida, ele vai poder me auxiliar. Então esse é o propósito. Formato são 2 meses de reuniões, como nós tivemos nos últimos 2 meses, reuniões aqui, mas não somente aqui, aonde quer que Deus nos direcione. Pode ser na casa de alguém, pode ser no Parque Centenário para fazer um churrasco, pode ser em qualquer lugar, não tem problema. Mas 2 meses de reuniões aqui, uma reunião um pouco mais informal, uma mesa, uma roda de conversa, onde a gente vai adorar o Senhor e ouvir uma ministração, receber uma ministração, mas também compartilhar e assim nos fortalecer uns aos outros, compartilhar as nossas vitórias e também compartilhar os nossos fracassos, né? As nossas dores, nossas lutas, e assim a gente poder nos fortalecer. É assim que caminha a Igreja de Cristo. E no terceiro, 2 meses de reuniões assim, e no terceiro, que é o próximo mês agora, dia 7 de junho, vai marcando aí, é um sábado. Essas reuniões aqui são na sexta-feira às 20 horas, não é 21 horas como o pastor Alexandre falou no culto domingo, e também não é 19h30 como ficou no aviso, tá bom? É 20 horas, fica mais fácil para todo mundo. Os cultos aqui às 20 horas, e as reuniões aqui às 20 horas, e os cultos, esse culto a cada 3 meses, aqui no templo, às 20 horas do sábado. Então dia 7 de junho, sábado, 20 horas, nós homens temos um encontro aqui, tá bom? Vamos louvar, vamos adorar ao Senhor, vamos celebrar o Senhor neste lugar. Vai guardando isso aí, tá? E uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, nós deixamos ali na porta, depois na saída você pega nós temos uns marcadores de página como esse aqui, que fala sobre o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Está escrito aqui: faça bonito. Essa data é uma data também especial, separada todo ano, para que haja muitos eventos, a gente possa chamar a atenção para essa questão do abuso e exploração sexual infantil e adolescente, tá?
Pega lá no final, tem uns flyerzinhos também contando toda a história, pega lá e nos ajude compartilhando isso, tá bom? E como tudo que a gente fala, né, como Dia das Mães, Dia dos Pais, não é só um único dia no mundo, também um dia de combate à exploração sexual infantil, não é somente no dia 18 de maio, é todo dia. Então tem aqui o Disque Denúncia, Disque 100, se você testemunhar qualquer caso de abuso de crianças e adolescentes, denuncie, tá bom? Principalmente como igreja, a gente não pode ficar calado, a gente não pode ficar quieto no nosso lugar. Nós vamos lutar, porque há uma investida maldita do inferno a cada dia maior sobre as nossas crianças e adolescentes, tá bom? No final do culto, você pega lá a sua. Eu pedi para que montassem aqui para mim esse pedestal, porque eu quero iniciar de uma forma diferente hoje. Na verdade, esse culto, nosso culto de hoje, é um culto voltado para a restauração da visão e do entendimento missionário da igreja. Então hoje você pode entender isso aqui como um culto missionário. Eu quero trazer uma palavra voltada para isso. Tivemos por muito tempo envolvidos nessa questão missionária, até mesmo no campo missionário. Durante 4 anos e meio nós estivemos ali no Agreste Nordestino, em Pernambuco, em Caruaru, e trabalhando no sertão nordestino, em outros estados ali também, junto com outras agências missionárias, fazendo a obra do Senhor. E uma das muitas formas de pregar o evangelho no sertão nordestino, além da música regional, eu não vou cantar, não vou tocar, porque não é comigo essa praia não, mas uma das formas de evangelização do sertanejo, camarada do sertão nordestino, é na forma de contação de causos, como eles dizem. E eu quero fazer isso essa manhã para a gente iniciar, tá bom? Porque assim, nós precisamos falar da forma como as pessoas nos entendem melhor. A forma de falar com um jovem ou adolescente não pode ser a mesma forma de falar com um senhor de 60 anos de idade, presidente de uma mega empresa. Se você fala com um jovem da mesma forma que você fala com ele, talvez ele não entenda nada. E se você inverter também não vai funcionar. Você não pode chegar para o camarada num nível desse, um empresário falando como você fala com os jovens, cheio de gírias e de formas diferentes, você talvez não entenda metade do que você fala. Então a gente precisa ter esse discernimento de falar e transmitir a palavra do Senhor na forma como as pessoas entendem melhor, a forma que seja mais eficaz. Eu quero contar uma história assim para vocês, que é mais ou menos assim. Essa história é sobre a Bíblia, porque a Bíblia é um livro maravilhoso, é cheio de história e amor, que fala de muita gente, inclusive do nosso Senhor, que foi espancado, humilhado e até mesmo crucificado, sendo comparado a um pecador. Mas ele não pecou não, viu minha gente? Pelo contrário, pecados ele perdoou. E escute só essa história, a história do meu, do seu, do nosso Redentor. Rapaz, Jesus foi para uma cidadezinha chamada Cafarnaum, lá para as bandas do Oriente. Quando descobriram que o homem estava por lá, olha, pense no mói de gente. Era gente para tudo que é tipo, gente para tudo que é lado. Ainda me apareceram 4 homens que vinham trazendo um aleijado. Tentaram entrar pela porta da frente, do bufo. Tentaram entrar pela porta de trás, do bufo. Mas aí que eu me pergunto, meu povo, de que o amor é capaz? Pegaram esse cabra, botaram por riba do telhado, todos com uma só esperança de ser por Jesus abençoado. Quando esse cabra chegou no chão, ficou logo emocionado, pois Jesus lhe falou com umas palavras santas: teus pecados estão perdoados. É bom ser perdoado por Jesus, não é não? Mas adivinha quem estava lá? Os escribas e fariseus, pois os seus corações murmuravam: só quem pode perdoar é Deus. Rapaz, Jesus olhou para aqueles cabras com tamanha autoridade, pois logo viu que dentro dele só tinha mesmo era ruindade. Mas Jesus tomou uma posição. Oxe, está pensando que ele ficou com aquela conversinha? Eu vendi meu cavalo alazão. Pelo contrário, ele teve uma atitude de poder. Pois para os escribas e fariseus ele começou a dizer: e aí, meus velhos, o que é mais difícil falar? Teus pecados estão perdoados? Ou te levanta e começa a andar? Pense num pinote que o aleijado deu. E não foi um pinotinho não, viu? Foi um pinotão, estava mais parecido com o Bruce Lee do sertão. Rapaz, aquele povo ficou todo abestalhado, era glória, glória, aleluia, Senhor seja louvado.
Mas eu fiquei com pena daqueles pobres coitados, pois desconfiaram da santidade e do poder do meu Senhor, pois naquele momento foi provado que Ele é o único Salvador, e não há problema nesse mundo que Ele não possa resolver, basta só nele confiarmos e a sua graça receber. E você pode estar até aí perdido, sem rumo e sem direção, mas uma coisa eu lhe digo, preste muita atenção: Jesus Cristo é a única esperança para este mundo de ilusão. E Ele não te prometeu riqueza, nem te prometeu poder, mas a vida eterna com Ele, isso tu podes ter. Basta só te arrepender de todos os teus pecados, pois por ti Jesus foi crucificado, tudo isso sem merecer. Aleluia! Uma salva de palmas ao nosso grande Deus. Aleluia! E é dessa forma, essa é uma das formas onde a palavra do Senhor é ministrada ao coração de homens endurecidos pela batalha, diária, muitas vezes os corações fechados por conta do abandono da própria igreja. Outros lugares, nós chegamos no tempo que nós passamos lá, nós ficamos 4 anos e meio morando, mas há 5 anos antes eu já estava viajando constantemente para lá, trabalhando junto com eles. E quantas vezes nós não ouvimos das pessoas: as igrejas vieram até aqui, pastores vieram até aqui, homens vieram até aqui falando o que vocês estão falando, e quando descobriram que a dificuldade era muito grande, viraram as costas, foram embora e nunca mais voltaram. Mas é dessa forma que se fala, e o coração dessas pessoas são quebrantados e alcançados pela ministração da palavra. Mas eu sei que você sabe, mas vamos ler exatamente na palavra de Deus aquilo que nós falamos aqui numa forma de uma contação. Então, que você abra aí a tua Bíblia comigo, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Que diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o por meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue seu leito e vá para casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos, e pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. E todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus, e cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Mas eu quero também fazer um paralelo com uma outra porção. Evangelho de João, também capítulo 5, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. E existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te e pega o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado
e pegando o leito começou a andar. E aquele dia era sábado, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Amém? Feche seus olhos por um instantinho. Pai querido e maravilhoso Deus, estamos aqui, Deus, em mais uma manhã, de tantas manhãs abençoadas que temos passado contigo neste lugar. Tantas manhãs onde o Senhor tem falado, ministrado ao nosso coração. Tantas manhãs onde a tua unção tem sarado corpo, alma e mente, Senhor, espírito. Pai eterno, tantas manhãs onde o Senhor tem trago libertação, Senhor Deus, em todos os sentidos da nossa vida. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor tem um plano magnífico que já está sendo operado neste lugar desde o primeiro momento aqui, Pai. Cada louvor, cada oração, era o Senhor já ministrando ao nosso coração e nos direcionando dentro da tua vontade. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor Deus, nos render diante da sua soberana vontade, diante da tua glória, e agradecidos ao Senhor, louvar o teu nome. Que este momento especial, esse momento sublime, Deus, da tua palavra a ser ministrada, alcance cada coração, Senhor Deus, com todo o teu poder e glória. Que o seu nome, somente o seu nome, seja exaltado, Deus, em nossas vidas, não somente agora, mas sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essas duas passagens têm algumas coisas em comum. É óbvio, são palavras de Deus, e a palavra de Deus, ela é toda em comum. Mas alguns aspectos aqui que eu gostaria de trazer para o nosso entendimento. Em primeiro lugar, é claro, algo maravilhoso em comum nas duas passagens era a presença do nosso Deus, a presença do nosso Senhor. A mesma presença que se manifesta através da igreja nos nossos dias. A mesma presença que se manifesta através de todo aquele que se entrega nas suas mãos e reconhece para aquilo que foi chamado, para aquilo que foi tratado e está sendo tratado, para aquilo que está sendo formado no seu coração. Essa mesma presença gloriosa, ela estava numa situação e em outra. Outra coisa em comum era a presença de alguém necessitado. Nas duas situações haviam muitas pessoas, é óbvio, mas dois personagens principais. Na primeira, um camarada sendo carregado pelos seus amigos, enfrentando a dificuldade da multidão, desce por cima do telhado, abre um buraco, desce aquele enfermo até a presença de Cristo. E no outro, uma pessoa que era colocado ali do lado do tanque de Betesda, e ali era deixado, e ele não tinha oportunidade para se lançar dentro da água, porque ele não conseguia. A sua situação o impedia disso. E agora havia também algumas situações, algumas pessoas também em comum, pontos em comum, que era a situação daqueles 4 amigos que carregaram o leito daquele seu amigo e desceram pelo telhado. E algumas pessoas que a Bíblia não cita, mas nós podemos imaginar, que carregavam esse homem e o colocavam do lado do tanque de Betesda por várias vezes. Talvez nem fossem as mesmas pessoas, mas o fato é que ele não chegava até ali sozinho, pela lógica. E aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, ao meu coração, ao teu coração nessa manhã, é sobre o que nós fazemos para Deus, dentro daquilo que o Senhor nos compete fazer. Daquilo que nós fazemos para Ele ou por Ele, do quanto nós investimos a nossa vida nisso, do quanto nós investimos de intensidade nisso. Será que no que nós fazemos o suficiente, o bastante? Será que nós não fazemos absolutamente nada? Ou será que nós fazemos além daquilo que as pessoas esperam que nós façamos? É sobre isso que nós queremos falar nesta manhã. Fazer nada, fazer o bastante, ou fazer além. O que nós fazemos no nosso dia a dia? Porque as pessoas necessitadas, as pessoas
precisando daquilo que a igreja carrega, daquilo que a igreja tem, daquilo que essa igreja tem que manifestar. Eles estão à nossa volta todo dia, em todos os instantes. Você crê nisso? Em todos os lugares. Dentro da nossa própria casa, na nossa vizinhança, no trabalho, na escola, na feira, quando nós saímos pela manhã no domingo para fazer uma compra de feira. Seja onde quer que nós estejamos, nós vamos estar lá como uma igreja, cercado por gente que tem necessidade de coisas que muitas vezes nem tem ideia do que é. Eu lembro que antes de chegar a Cristo eu passei por tantos lugares, eu não vou citar nomes aqui, mas por tantos lugares, procurando algo que eu nem sabia direito o que era, mas lá no fundo hoje eu entendo que era a falta de Cristo na minha vida. Era o coração, era a alma, era o espírito morto procurando aquilo de quem ele sabia que deveria se achegar, aquilo que lhe traria vida, mas eu não conhecia. Quantas vezes eu estive ao lado de gente que dizia servir a Deus, mas essas pessoas não me entregaram absolutamente nada. Quantas vezes eu estive de lado de gente que dizia servir a Deus, mas essas pessoas fizeram apenas o suficiente, segundo aquilo que eles entendiam e pensavam ser o suficiente. Mas graças a Deus, teve pessoas que entenderam que fazer nada era algo fora de questão, que fazer o suficiente nunca seria o suficiente, e que resolveram ir além com aquilo que eles entendiam de Deus para a minha vida. E por essas pessoas eu sou eternamente grato, porque entenderam e porque buscaram, porque compreenderam que eles deveriam ir além. Sabe, por favor, me entendam bem, tá? Por favor, compreendam bem o que eu vou dizer aqui. Nós temos uns dias de discipulado às segundas-feiras, não é? É o nome que nós damos para uma sala de aula onde nós ministramos as coisas básicas do Evangelho. Isso é maravilhoso. Mas nós precisamos entender que o discipulado ele não se restringe e não termina apenas numa sala de aula. O discipulado ele é constante até que nós possamos ver Cristo formado nos corações. E o discipulado não é algo dado a somente uma pessoa em uma situação particular. Não é somente a pastora Daniela que tem essa obrigação em Deus de ministrar um discipulado durante 10 aulas, mas o discipulado cristão ele é uma obrigação na vida da igreja, até que Cristo seja formado no coração de tantas quantas pessoas Deus enviar até nós. Você entende isso? Discipulado é compartilhar a vida. Discipulado é muito mais além do que isso. Por isso eu disse, me entendam bem, por favor, não vão depois lá falar para a pastora Daniela que eu estou dizendo que isso não é discipulado. Não é nada disso. Mas o discipulado, o cerne dessa palavra, dessa direção abençoada, é compartilhar a vida. Talvez você não saiba dar uma aula, talvez você não tenha esse dom, mas você tem o dom de Cristo, o dom do Espírito Santo de Deus, para falar das maravilhas que Deus tem feito na sua vida, e como Deus tem transformado você, e assim estar perto das pessoas, e deixar que Deus através da sua vida transforme os corações, porque não é você, não sou eu, é Deus agindo através de nós, que verdadeiramente transforma os corações e vidas, amém? Mas olha só, voltando para aquilo que nós estávamos lendo aqui, que nós ouvimos por essa forma diferente de falar da palavra, nós vemos duas situações. A primeira situação, onde 4 homens saem das suas casas. A gente pode conjecturar, querido, com muito cuidado, para não criar nenhuma heresia, mas a gente pode pensar aquilo que não está especificado nas linhas aqui da palavra. Mas a gente pode imaginar que com certeza esses 4 homens tinham seus afazeres, não é verdade? Eles tinham seus afazeres, com certeza eles tinham seus trabalhos. Talvez esses 4 homens fossem casados e tivessem família, talvez tivessem esposa, tivessem filhos, teriam responsabilidades para tratar. Mas em primeiro lugar, se lembre, eles deixaram outras coisas importantes na sua vida, tão importantes na sua vida, para que eles pudessem carregar esse amigo até onde Cristo estava. Você já parou para pensar nisso? E quantas vezes nós dizemos para as pessoas, olha, agora eu não posso ter um tempo com você,
Agora eu não posso, agora eu tenho um trabalho, agora eu tenho a minha família, agora eu tenho que descansar, agora eu tenho que viajar, agora eu tenho que tantos compromissos, agora eu tenho tantas coisas para fazer, eu não posso, vou deixar para depois, talvez um outro dia, talvez um outro momento. Aqueles 4 amigos deixaram as suas demais responsabilidades e coisas tão importantes na sua vida, para que eles pudessem carregar aquele amigo que estava enfermo até onde Cristo estava. Quando eles chegaram naquele lugar, havia uma grande multidão, havia um impedimento, barreira, algo difícil de ser traspassado. Você imagina, Jesus ali já estava famoso, o homem que operava milagres, prodígios, maravilhas, as pessoas eram curadas, libertas, uma grande multidão ao redor, e eles pensam que agora o que a gente faz? Talvez eles pudessem, com toda a razão humana do mundo, talvez eles dissessem para ele: olha, nós vamos fazer o seguinte, olha, eu tenho um deles, podia falar assim: olha, não dá para ficar aqui, tem uma fila muito grande, o negócio está muito estreito, não tem como passar, tentamos de um jeito do outro, não deu, não sabemos quanto tempo vai demorar, nós vamos colocar você aqui no chão, vamos crer que Deus vai ver você, Jesus vai ver você de lá de dentro, e talvez, se ele disser uma só palavra, eu creio, ele vai dizer uma palavra de lá e você vai ser curado aqui. Eles não justificaram de forma alguma, como muitas vezes a gente faz, é ou não é verdade? Eles não justificaram de forma alguma, eles inventaram, eles procuraram uma maneira, eles descobriram uma maneira, difícil, não fácil, mas eles descobriram uma forma e colocaram aquele homem diante de Cristo, e essa atitude chamou a atenção do Senhor. Ele viu a fé no coração daqueles homens, ele olha para aquele homem, ele não chama a atenção dele, ele diz: vocês estão passando na frente na fila, vocês estão cortando fila, vocês não podem fazer isso. Não, ele olhou e automaticamente, vendo a fé no coração daqueles homens e a fidelidade daqueles amigos, ele então abençoa, declara a cura sobre aquele homem, que levanta e vai embora, feliz da vida. Aqueles homens fizeram muito além, eles passaram da posição de não fazer nada, eles chegaram à posição de fazer o que era natural as pessoas fazerem. Vou colocar aqui no meu carro, eu vou levá-lo até a porta da igreja. Mas eles foram além, porque eles abriram um buraco no telhado e desceram aquele homem até aquele lugar. Eles foram além das suas dificuldades, além das barreiras, além do que as outras pessoas podiam pensar. Eles não estavam nem aí com o que os outros iam pensar e falar deles. Eu não sei, talvez alguém na fila tivesse falado umas bobagens para eles lá, ameaçado: vocês não podem fazer isso, olha, eu estou aqui há tantas horas na fila e vocês estão cortando a minha frente. Eles não estavam nem aí para essas coisas, eles não estavam ligando para isso. Eles entenderam que eles precisavam fazer além do que qualquer outro poderia fazer. Sabe o que acontece, gente? É que no meio da igreja, do corpo de Cristo, no meio de tanta gente que serve a Deus, tem uma infinidade de pessoas que tem um monte de pessoas que não fazem absolutamente nada, que entram e saem de lugares como esse, apenas esperando para si mesmo. Deus me abençoa, Deus cuida de mim, Deus trata com a minha família, Deus faz isso, Deus faz aquilo, e vão embora e continuam a sua vidinha, apenas crendo que isso é o suficiente, quando na verdade é nada. Mas você tem uma infinidade de pessoas também que fazem apenas o suficiente. E é suficiente para mim pregar Jesus para o meu vizinho, é suficiente para mim um dia qualquer na fila, lá encontrar com alguém conhecido e falar: olha, você precisa ir lá comigo na igreja, você está indo em algum lugar? Não está, então tá bom, vou te convidar aqui, esteja lá com a gente na igreja. É o suficiente. Mas também, graças a Deus, há uma infinidade de pessoas que entenderam que fazer nada está fora de questão, que o suficiente não é o suficiente, e eles entendem que em Deus eles estão aqui presentes nessa terra para fazer além, para ir além do normal, do comum. Nós falamos sempre que nós não somos essa terra, nós estamos aqui de passagem, nós somos espirituais vivendo neste mundo. Mas se somos espirituais, nós não podemos nos contentar em não fazer nada, e não podemos nos contentar com aquilo que é comum para as outras pessoas. Para nós, a nossa vida tem que ser além, é no sobrenatural, é além.
Sabe aquele teu amigo, aquela tua amiga, aquele teu parente, aquele teu vizinho, que você falou de Jesus para ele uma vez, duas vezes, talvez você trouxe uma vez no culto, aí depois ele não voltou mais, você falou assim, não quer saber de nada, sabe esse aí você tem que ir além com ele, insistir, dia a dia. É óbvio que a comparação pode não ser a mais correta, mas vamos pensar aqui, você já pensou como um muçulmano faz com aquele que ele está sendo discipulado por um muçulmano? Ele não fica apenas do jeito que a gente fica fazendo, ou falando todo dia, eles vão muito além, e a gente está preocupado com aquilo que é normal e comum para a gente. Aquela outra situação, se nós vemos uma situação, 4 homens que resolvem fazer alguma coisa, resolvem sair da sua posição de não fazer nada, do nada para fazer alguma coisa, e saltam para fazer além. A gente vê na outra situação, alguém que nem tem mencionado quantos eram ou quem eram. Sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo Deus olhando para 4 homens e falando assim, olha, não precisa nem saber quem é o nome de vocês, mas porque vocês entenderam que vocês vão além, que eu tenho algo a mais do natural e do comum com vocês, eu vou deixar marcado aqui esses 4, vocês 4 vão ficar marcados aqui para serem um referencial para todos aqueles lá na frente que lerem essa passagem. Mas em comparação, agora lá na outra passagem, não são nem contados, não são nem especificados. Não sabemos se era uma pessoa, se era 2, se era 3, se era 4 carregando um leito. A gente não sabe. A gente só sabe que aquele homem era colocado ali, todas as vezes que era necessário, ele era colocado ali e deixado ali. Da mesma forma que ele era deixado, com certeza alguém levava para casa. Ele não ficava ali o resto da vida. Pessoas que a gente nem sabe quem são, nem quantos eram, porque não faziam a mínima diferença. Não havia importância em dizer quantas eram. Mas eram pessoas que resolveram um dia fazer algo, e falaram, vou fazer algo, eu estou aqui sentado, eu vou fazer alguma coisa, sabe, tem aquele camarada que precisa, eu vou levar ele até lá no tanque, mas agora você fica aí, tá bom? Fica aqui, e quem sabe um dia, quem sabe vai haver algo diferente, quem sabe vai haver um mover diferente nesse lugar, quem sabe a água, além de sacudir, de balançar lá, o anjo também não joga umas gotas de água para fora e alcança você. Quem sabe não vem um redemoinho aqui do Espírito e levante você e jogue lá dentro. Fica aí, creia nisso. Talvez eles fossem muito espirituais com ele. Você tem que crer, você tem que crer no milagre, você tem que crer em algo profundamente sobrenatural. Fica aí, eu já fiz a minha parte com você. Fica aí, eu já fiz o suficiente com você. Fica aí, eu já estou fazendo o que eu preciso fazer, o que qualquer um faria com você, eu também estou fazendo. Mas aquele homem precisava de algo além. Ele não precisava apenas daquilo que era suficiente naquele momento, mas ele precisava de algo além. E ao além, o próprio Senhor Jesus providenciou para ele. Sabe o que é interessante? Aquele lugar era um lugar preparado por Deus, amém? Era um lugar preparado por Deus. Havia um propósito. Deus estabeleceu um propósito naquele lugar. O anjo descia de tempos em tempos e sacudia a água. Quem entrava na água era curado. Muitas pessoas foram curadas. Muitas pessoas foram libertas, transformadas ali naquele momento. Havia um propósito. Mas Deus mostra algo, e Deus tem algo para ministrar, tem algo para tratar com o coração de todos aqueles que poderiam estar em volta, todos aqueles que estavam sentados em volta observando aquela situação, tratar com todos aqueles que viriam a ouvir e conhecer essa situação como está tratando com a gente hoje. Que é um propósito de Deus com as nossas vidas, há uma direção, há um trabalho a ser feito, há uma missão dada a cada um de nós. E nesse trabalho, nessa missão, nós precisamos entender que Ele sempre vai requerer de nós o além. Ele sempre vai requerer de nós um passo além, um passo dentro do sobrenatural, um passo verdadeiro de fé.
Ele sempre vai requerer esperar de nós que o nosso amor, aquele amor transbordado do Espírito Santo em nós, nos leve a fazer muito mais do que as pessoas fazem lá fora, porque fazer o suficiente, querido, está cheio de gente lá fora fazendo, e talvez tenha gente lá fora fazendo ainda um pouco além do suficiente, mais ainda do que a gente faz como igreja. Fazer o suficiente, fazer algo normal e natural, todo mundo faz, mas a igreja foi chamada para fazer algo sobrenatural, para andar no além, para andar à frente, para avançar sobre as dificuldades, para avançar sobre as barreiras, para avançar sobre as limitações humanas, para avançar sobre aquilo que nos impede, para conseguir ir à frente mais e mais, e alcançar os corações, para falar de Cristo e quebrantar os corações com aquilo que nós trazemos, muito além das palavras. Sabe, aqueles homens, eles poderiam ter deixado aquele enfermo com a sua cama na fila, e podiam ter ido lá na frente falar, não é? Podiam ter batido na porta, podiam ter ido lá negociar, mas eles entenderam que não eram eles sozinhos, mas eles precisavam caminhar e levar junto com eles aquele que havia necessidade. E a gente não vai sozinho, querido, nós não fomos chamados para caminhar sozinho. Nós fomos chamados para caminhar e avançar e levar junto conosco aqueles que têm necessidade, que um dia nós tivemos um vazio dentro do nosso coração, a falta absoluta daquilo que Deus tem para nós. Você se lembra daqueles que caminharam além com você? Você se lembra? Com certeza você deve se lembrar. Você se lembra de quantas vezes você resistiu ao Evangelho de Cristo, quantas vezes você resistiu à ministração de Deus, e quantas vezes as pessoas foram além com você? Você se lembra de quantas vezes as pessoas insistiram com você e carregaram você nas costas praticamente? Eu me lembro de todas essas vezes. Eu sou grato a Deus por essas vidas, eu sou grato a Deus por esta igreja que entendeu e caminhou assim comigo. E hoje nós não podemos nos posicionar de forma diferente, a gente não pode se posicionar de uma forma diferenciada, a gente não pode deixar de ser dessa forma com o Senhor. O Senhor tem que e requer de nós isso. Eu sempre digo, eu falo, qual é o sentido de nós estarmos aqui ainda nessa terra? Qual é o sentido? Qual é o propósito de a gente estar aqui ainda? Porque o Senhor não nos levou quando o Senhor nos alcançou? Por que Ele simplesmente não retirou o nosso fôlego de vida? Teria sido tão mais fácil para a gente, né? Acabou, agora entreguei a vida para Jesus, não tem mais sofrimento, não tem mais luta, o Senhor já me tomou para si, acabou a conversa, Satanás não tem mais nenhum acesso à minha vida. Mas não foi assim que Ele fez. Nós continuamos nessa terra, sofrendo, lutando, vencendo, umas horas falhando e sofrendo alguma derrota, mas a gente continua aqui com qual propósito? O propósito de caminhar além e comunicar e compartilhar o amor de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Esse é o propósito de Deus conosco. Esse é o propósito de Deus conosco, é que a gente não desista das pessoas. Sabe uma coisa que dói no coração e nos ouvidos da gente, e eu mesmo já fiz isso algumas vezes na minha vida lá atrás, eu me arrependo profundamente, é quando a gente diz assim: eu não oro mais por tal pessoa, eu não falo mais com tal pessoa, eu não insisto mais com tal pessoa. Isso dói nos nossos ouvidos, no nosso coração. Eu imagino nos ouvidos do coração de Deus, porque o meu Deus e o seu Deus não desistiu de nós, Ele não desistiu de ninguém, Ele não desistiu da gente, Ele não desistiu de nós antes de nós nos entregarmos, nos lançarmos com toda a intensidade na sua mão, e continua não desistindo da gente. Todas as vezes que a gente volta para trás e a gente pisa na bola, Ele continua insistindo com a gente, e a gente desiste das pessoas tão fácil. A gente desiste de gente que pisa na bola, a gente desiste de gente que falha com a sua palavra com a gente desiste de gente que diz que vai, mas não vai, que não cumpre, a gente desiste. Mas quantas vezes a gente falhou na palavra, a gente colocou algo diante de Deus, a gente não cumpriu? Quantas vezes a gente pisou na bola com o Senhor? Ele não desistiu de nós, Ele não desiste da gente. Quantas vezes? Eu tenho um costume comigo, quando eu não estou legal, quando eu estou bem, eu olho no espelho e digo: Senhor, o Senhor tem comigo, o Senhor insiste tanto comigo. Sabe, aquele exercício de você olhar nos seus olhos e você entender que você é
falho demais, mas que mesmo assim esse Deus de amor, de graça, de misericórdia infinita continua nos amparando, sabe? Isso é um exercício que fortalece a gente, sabe? É um exercício que traz um consolo ao nosso coração. Experimenta fazer isso. Quando você estiver num momento ruim da sua vida, experimenta olhar no espelho e perguntar para Deus: Deus, por que o Senhor insiste tanto comigo? O Senhor vê tanto na minha vida que eu não consigo enxergar nada disso. O que nós estamos fazendo hoje como igreja? Estamos fazendo nada? Se não estamos fazendo nada, estamos numa situação terrível da nossa vida. Se a única coisa que a gente pensa é em nós mesmos, na nossa própria situação, naquilo que nós podemos alcançar com Deus, então nós estamos numa situação muito terrível da nossa vida. A gente precisa se arrepender imediatamente, voltar para o centro da vontade de Deus. Nós estamos fazendo alguma coisa e já achamos que essa alguma coisa é suficiente, então a gente precisa se arrepender diante de Deus e entender que o suficiente que temos feito ainda não é o suficiente e nunca será o suficiente. Se nós estamos caminhando além, então glória a Deus, nós começamos a entender o processo de Deus com a nossa vida. Nós começamos a compreender o processo de Deus com o nosso coração. Eu gostaria de orar com você. Eu não quero me estender muito não, porque eu sei que esse dia é um dia corrido para todos nós. Aleluia. Feche teus olhos por um instante. Eu quero orar aqui nesse lugar, mas também quero orar por você que está em casa e está assistindo nesse momento. Você que está ouvindo essa ministração. Eu quero orar para que Deus trate com os nossos corações naquilo que foi ministrado nessa manhã nesse lugar. Que Deus trate conosco se nós temos sido apenas egoístas com aquilo que é de Deus para nós e tratando apenas como algo a ser recebido, mas não compartilhado. E portanto a gente não tem feito nada naquilo que diz respeito aos corações que ainda têm necessidade, a tantas vidas que o Senhor envia ao nosso redor. Quero clamar para que Deus trate com o nosso coração, se nós temos sido daqueles que acham que já tem feito o suficiente, que temos largado vidas do lado do tanque, por assim dizer. Se temos largado vidas, desistiu de vidas na primeira ou nas dificuldades que aparecem, que Deus trate conosco. E quero clamar para que Deus continue ministrando ao nosso coração, para que nós nunca deixemos de ir além, para que o amor de Deus ministrado ao nosso coração nos faça ir além daquilo que nós consideramos suficiente.